Boa noite para você que acompanha o Entrevista TVE Live, esse novo formato que a TV Educativa de São Carlos traz nas noites, a volta do Entrevista TVE, mas no formato, na gravação das lives. Dessa vez, o nosso entrevistado é um super profissional, você vai conhecer daqui a pouquinho a história dele, já está conosco o Pablo Feitosa. Ele gentilmente nos convidou para participar no Instagram dele, você pode ver aí, aponta a sua câmera para o QR Code que está disponível. Você pode ir lá no Instagram do Pablo, ver outras lives, ver a história, ver as dicas do Pablo, ver o dia a dia dele. E aí, para começar, Pablo, essa nossa conversa, eu conheço a tua história, já ouvi várias vezes, não canso de ouvir. E a gente até estava brincando antes de começar, né? Falei, meu blogueiro favorito. Não é blogueiro. E eu falei, você também não é um influenciador digital, cara. Eu gosto de falar isso. Você é um influenciador pessoal. Eu sou um cara que já fui influenciado por você muito antes de ter isso aqui. E aí eu queria que você contasse esse caminho, né? Como é que você chegou até aqui? Quem te vê hoje um cara com sucesso, a gente sabe que o sucesso começa quando você resolve ter ele. Então lá no começo você já era um cara de sucesso. Mas como é que isso tudo começou? E Pablo, mais uma vez, obrigado pela satisfação de nos receber aqui. Poxa, a satisfação é toda minha, Garmendia. Primeiramente, eu desejo a todos uma boa noite para a TVE, para toda São Carlos e região, essa cidade maravilhosa, que eu sou apaixonado, capital da tecnologia, né? E é um prazer estar aqui com você e os demais telespectadores também, e toda a equipe da TVE. Garmendia, a minha história, eu nasci no Morro, no Rio de Janeiro, né? No Morro da Lagartixa, no Complexo do Chapadão. Né? Para quem não conhece, né, essa região é o menor índice de desenvolvimento humano da América Latina. Né? É uma região dominada pelo tráfico e aonde foi feito um estudo, inclusive, pela segurança pública, e foi mapeado como uma região onde o poder público não consegue ter acesso. Né? Então, a gente está falando de uma região muito precária nesse sentido. E foi em meio a tudo isso que eu nasci no Rio de Janeiro, dentro desse morro, né? E depois eu fui criado dentro da favela chamada Curral. Né? A favela do Curral é ao lado do cemitério de Irajá. Nesse período, quando eu fui morar lá, já tinha 9 anos de idade. Né? E meu pai e minha mãe, para a gente poder sobreviver, nós fazíamos tudo de uma forma muito digna. Né? Mas era penoso para a gente, porque nós tínhamos que sair de madrugada. Meu pai era pedreiro, minha mãe faxineira, eu filho único, né? Meu pai desempregado, a minha mãe também, e nós saíamos junto com uma vizinha nossa para poder catar frutas, legumes e verduras, ou seja, xepa, no Ceasa. Então nós saímos de casa de madrugada. E por que de madrugada? Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque nós tínhamos vergonha, inclusive, dos nossos vizinhos também. Né? Então eu saía com um carrinho de feira, era a minha missão ali naquela noite, e eu saía lá para poder fazer isso daí, né? De uma maneira muito digna, muito honesta. A gente procurava ali procurar as melhores frutas, os melhores legumes, etc. e tal, para poder levar para casa, de certa forma, levar o sustento ali de uma maneira muito digna, né? Até que meu pai ou minha mãe começasse a trabalhar, né? O meu pai ele começou a trabalhar em construção, em obra, e a minha mãe, né, de vez em quando, ela fazia faxina, etc. e tal, e ela tinha a missão de me educar nesse momento. Gente, foi um momento assim muito difícil para a gente, muito penoso, mas aí a gente também percebe o quanto a família ela faz diferença, né? O quanto as lições aprendidas, né, com os nossos pais, os princípios, os valores, faz diferença. A gente sabe disso, que faz total diferença, né? E eu lembro que a gente fez de tudo para poder sobreviver de uma forma digna, né? Então a gente catava desde frutas, legumes e verduras no Ceasa, como eu, por exemplo, pulava para dentro do cemitério para poder pegar aquelas coroas, né, que é usada, por exemplo, no enterro, etc. e tal. Quando ela já está murcha, não está valendo mais nada, a gente pega, por exemplo, o espeto ali, que é tipo espeto de churrasco, obviamente não é depois reutilizado para isso, mas é reutilizado para poder fazer uma nova coroa, enfim, um novo arranjo, etc. e tal. Então, até isso a gente fazia,
né? Então, tomava conta de carro, né? Lavava carro também, etc e tal. Em finados, eu pegava, não tinha nem balde em casa, então era um caldeirãozinho e tal que eu levava. Então, imagina o bullying que eu sofria na comunidade, etc e tal, por conta disso. Mas eu O fui menino, dedicado menino para do poder cemitério. viver. Oi? O menino do cemitério. Exatamente. Ó. Tem um diretor amigo meu, o Carlos de Cato, que é da Casa de Vídeo, né? Hoje ele é diretor-geral lá, e ele fala o seguinte, ele falou, pô, Val, você tinha que contar a história, é de coveiro ou é diretor, né? Eu falo, pô, mas eu não fui coveiro. Mas foi essa dualidade, né? Por exemplo, a minha infância era soltando pipa dentro do cemitério. Então, imagina, né? E quando eu sentia fome, eu ia para dentro justamente do cemitério, porque às vezes não tinha nada dentro de casa, tinha que pegar abacate, goiaba, manga e etc e tal para poder sobreviver, né? Então, ou seja, eu lembro que eu fazia uma listinha lá com a minha mãe, eu falei, mãe, o que está faltando aí? Ah, está faltando arroz, feijão, óleo, precisamos disso, etc e tal. Eu ia tomar conta de carro para tentar, né, justamente levar alguma coisa para dentro de casa. Nesse período, Garmendia, eu comecei um pouco depois, eu fico um pouco emocionado, porque sempre quando eu falo da minha história, eu lembro de alguns episódios que eu sofri muito forte de preconceito. Por exemplo, recentemente nós tivemos aí, né, um motoqueiro, um motoboy do iFood, sofrendo assim um preconceito racial, social, de todas as formas, enfim. E toda a internet, toda a população sentiu na pele o que é isso, né? Quem se colocou no lugar daquele menino sentiu isso daí. Isso daí, gente, que esse menino sentiu, eu senti na minha pele e milhões de brasileiros sentiram e estão sentindo agora e irão sentir. Enquanto a gente não combater isso daí de uma forma muito assertiva. Mas nada disso pode ser suficiente para poder fazer com que a gente venha, né, desanimar, fazer disso, né, uma bengala, fazer de vítima, usar de vitimismo. Não, muito antes pelo contrário. É a gente realmente ter a postura que aquele jovem teve, Mateus, né? Como eu tive, como milhões de outras pessoas tiveram, etc. e tal, milhares de outras pessoas, e a gente realmente assumir o nosso papel na sociedade, encarar que a gente precisa realmente mudar a nossa vida. E eu encarei nesse momento, eu trabalhando com meu pai, estudando, eu sofri duas vezes assim que marcaram a minha vida. Uma foi na Ilha do Governador, eu estava brincando com os meninos, né? Nunca tinha visto carro de controle remoto. Por favor, você me interrompa quando você. Né? Tô adorando, tô encantado, cara. Eu abro a sua pergunta. E Tô aí, encantado. conclusão, nesse período, eu fui brincar, eu nunca tinha visto, Carmen, carro de controle remoto. Na comunidade não tinha, onde que eu morava, não tinha um carrinho de controle remoto, os brinquedos que tinham lá era de última geração, que eu via na televisão muitas das vezes, etc e tal. E eu falava, gente, olha que coisa. E eu brincando ali com os meninos, de repente, o que acontece? Né? O síndico avisa os pais, eles descem lá as mães, etc e tal, mais ou menos 6 mães na época, e pediram ao meu pai para poder não deixar, no caso, eu, né, brincar com os filhos dela, porque era uma má influência. Né? Não queria que esse delinquente, palavras, inclusive, de uma das mães, etc. e tal, brincasse com os filhos dela. Eu lembro que naquele dia, meu pai, eu só vi 2 vezes meu pai chorar, né, e ficar emocionado. Uma das vezes foi essa. E a gente, tanto que nós estava no meio da tarde, assim, nós fomos embora, e eu lembro que nós fomos assim calados, de cabeça baixa, não tinha que pegar duas conduções, né, ônibus cheio, etc e tal, aquela coisa toda, sair daí do governador para ir para o Irajá. E aquilo mexeu muito comigo, sabe, Gabi? E depois eu ia trabalhar lá e as crianças de longe, e eu não podia e tal, aquilo mexeu demais comigo. E eu, assim, a segunda vez foi em Madureira, quando eu estava reformando um prédio com meu pai, né? Ali eu já era adolescente e tudo mais, e eu fui pedir para esquentar a nossa marmita, né? Porque se você não pede para esquentar, você vai comer, né? A marmita gelada. Inclusive, até postei meus stories hoje, eu comendo marmita ali, etc e tal, em bastidores, né? E aí, conclusão, pô, o que aconteceu? Eu fui pedir, uma senhora que sempre esquentava, ela não pôde esquentar nesse dia, e o que ela falou? Olha, Pablo,
aquela senhora virou e falou o seguinte para mim, não olha, Pablo, não. Ela virou para mim e falou o seguinte, ó, sai daqui, seu delinquente. Não vou esquentar nada não, etc. E tal. Pô, imagina, você ouvir aquilo ali, né? Todo sujo, né? De massa, você trabalhando, etc. E tal. E às vezes eu fico até chateado. Nós compartilhamos da mesma opinião, que eu vejo algumas pessoas na internet falando o seguinte, pô, você não cresce porque você não quer, porque você, né? Tudo depende do teu querer. Pô, mas como assim? Eu já acordava 4 horas da manhã, né, para pegar um lotado. O cara já está fazendo a parte dele, né? As pessoas não imaginam isso, né? Aquele cara ali, por que esse cara não se vira? Ele está se virando, está ali na sua frente, trabalhando, né? Eu acho que quando se fala de empatia, o que a gente falava antes, para quem está nos assistindo, ter essa noção. Muita gente cobra dos cidadãos e não vê que o cidadão já está fazendo o máximo, né? São milhões de brasileiros. Você citou a questão do Matheus, do motoboy, e tem algumas distorções. Quando a gente fala que a gente defende o cidadão de bem ali era ele. Ele é o cidadão de bem. Ele é o brasileiro decente, né? Ele é aquele brasileiro que nos orgulha, independentemente da classe social que você tiver saído. É o cara honesto, digno, honrado, bem educado. Quando se fala de berço, olha o berço que aquele menino tem. Menino absolutamente simples, fazendo entrega. Ele é um lorde falando. Um monte de gente fala, eu não ia ter aguentado aquilo. Pois é, mas a diferença entre o cara vencer, muitas vezes é isso. Ele já tem essa atitude que a gente estava falando, né, Pablo? Já está com ele ali. Cabe à nossa sociedade respeitar esse cara. E aquela história, né? Se você não ajuda, não atrapalhe ele. Tudo bem, o rapaz ali estava... acha que atrasou, tudo bem, outra vez você espere na portaria, então. Faça a sua parte, né? Já que você não está disposto a auxiliar, você ainda vai criar um problema para ele. Essa é a empatia que falta na nossa sociedade, né, Pablo? E, de fato, a gente vê isso no cotidiano, né? No nosso dia a dia, essa falta de empatia. Mendia, esses 2 episódios, né? Aconteceram muitos outros, etc. e tal, mas esses, assim, me chamaram bastante atenção, porque afetaram diretamente a minha autoestima, né? E aí, conclusão, eu lembro que eu saí de lá, cada vez mais eu falei, não, eu vou mudar de vida, eu preciso crescer. E eu enxerguei nos estudos a minha única oportunidade. Você que está me ouvindo aí, às vezes, de repente, mora em uma situação periférica, ou de repente você não, você de repente teve tudo e quebrou, ou de repente você está começando agora, etc. e tal. Se você tiver, né, que investir, invista em conhecimento. É a primeira coisa que eu vou te dizer agora que eu apliquei. Eu investi em conhecimento. Eu investi na melhor pessoa. Quem é a melhor pessoa, né, para investir nesse momento? Fui eu. Naquela época, né, imagina, adolescente, etc. e tal, precisava investir. Investir o que? Tempo, se dedicar, etc. e tal, se esforçar, até para a gente poder conseguir transpor essa barreira. Porque, de fato, para você sair de uma comunidade, numa atmosfera onde que o tráfico ele é altamente atrativo, né? Ele é altamente sedutor. Por quê? Porque os melhores carros, as melhores motos, as melhores roupas, inclusive as meninas mais bonitas, acabam ficando com os traficantes. Obviamente, tudo isso roubado, é ilusão, etc. e tal, vida curta, aquela coisa toda que a gente vê nos noticiários e que é uma pura verdade, né? Então, ou seja, e como você sair daquilo ali? É você fazendo uma implosão, não é uma explosão, né? É uma implosão que é feita, por exemplo, né, no foguete. É implosão de dentro e ele vai empurrando até o foguete sair, porque você precisa romper aquela atmosfera, né? Aquela cultura. E muitas das vezes você tem que sim, porque como o homem ele é fruto do meio, ele precisa muitas das vezes se isolar daquele meio, né? Obviamente sem ser pedante, arrogante, nada disso, mas você procurar novas amizades, novas referências. Quem você, por exemplo, segue nas redes sociais? Quais são os filmes que você assiste, noticiários, etc. e tal. Então, tudo isso faz parte da formação do teu desenvolvimento pessoal e profissional. Isso tudo é muito importante para você ter. E aí eu comecei a pensar nisso daí, né? E eu estudava justamente no Acari, Garmente, num CIEP chamado Rainha Nizinga de Angola, ao lado do Rio Acari. Pô, pois bem,
em um lugar dominado pela Favela do Acari, Parque Colúmbia, Morro da Pedreira, Morro da Lagartixa, Complexo do Chapadão, ou seja, ali você tinha 3, 4 facções ao mesmo tempo, imagina, né? Mas não conseguia penetrar ali, porque a educação era muito mais forte. Mas nós estudávamos em um ambiente, às vezes a gente estava jogando bola, e o que acontecia? Tiroteio na favela do lado mesmo, do Rio, assim, enfim. O que acontecia? A gente tinha que se jogar no chão. Amanhecia, né, pessoas com cabeça degolada, né, em frente à entrada do colégio, etc. e tal. Procura no noticiário aí, você vai ver que eu estou te falando, é a mais pura realidade. Imagina você estudar e conviver nesse ambiente. É muito difícil. Mas isso tudo, gente, não pode ser motivo para poder te parar. E não foi motivo para fazer parar. Muito antes, pelo contrário. Eu usei isso daí para eu crescer, para eu poder evoluir. Né? Primeiro no conhecimento, que é o que eu podia fazer naquele momento. Então eu estudava. Né? Eu chegava de manhã, estudava à tarde, eu ia de manhã para o colégio para poder estudar. Né? Para poder ir para a biblioteca. Hoje não precisa, tem Google, tem isso. Meus filhos são espertos nisso daí. Né? Muitas pessoas que estão aqui são melhores do que eu nesse sentido. E foi nesse momento. E quando eu entrei, por exemplo, na Casa e Vídeo, que foi a primeira grande oportunidade da minha vida, porque, imagina, eu encontrei nesse momento, né, o Nóbrega, que é o diretor, é o VP de RH do McDonald's, sabe, aqui no Brasil, etc. e tal. Eu sou muito fã dele, é uma pessoa querida que eu preciso te apresentar, até para você entrevistá-lo aí. E a gente batendo um papo, eu falei, cara, você sabia que quando eu morava na comunidade, o meu sonho era eu trabalhar no McDonald's, mas eu não consegui, né? Porque eu estava em período lá de certificado de reservista, etc. e tal, de Marcelo Nóbrega. E o Marcelo virou para mim, não seja por isso, vamos lá para a gente poder na universidade, né? Sei lá, do hambúrguer, sei lá qual é o nome, eu esqueci, para a gente poder servir, você aprender, etc. e tal. Cara, foi um momento que eu aprendi muito, né? Foi um momento que eu entrei na Casa e Vídeo. Eu queria entrar no McDonald's, mas eu não consegui. Né? E, gente, eu queria ser meu sonho era ser militar. Eu fazia curso, especialização para eu ser militar. Meu sonho era ser, né? Tá aí uma curiosidade que nunca saiu em nenhuma live, né? Em nenhum lugar. Meu sonho era ser capitão, né? De fragata. Meu sonho era ser, imagina, desse tamanho, baixinho, eu usar aquela roupa branca da Marinha. Meu sonho era aquilo ali, mas eu não consegui, né? Eu fiz testes, né? Fiz Marinha, Aeronáutica, Exército, etc. e tal, estudava, mas eu não conseguia passar. E muitas das vezes, gente, a gente foca muito em um objetivo. E às vezes a gente não atinge aquele objetivo e fica frustrado e desiste. Não, não pode desistir. Vamos para cima, vamos para o próximo objetivo. Qual é o próximo? Né? Qual é a próxima oportunidade? Porque muitas das vezes você está querendo um caminho que não é o teu caminho. Né? Então, esse também tem que ser um aprendizado e um legado que a gente precisa deixar isso muito claro, que a gente pode surgir novos caminhos. Quando eu entrei nessa empresa, imagina, eu descarregava caminhão. Né? Só que, pô, uma coisa é você descarregar, trabalhar em obra, né? Cimento, terra, areia, tijolo, etc. e tal. Outra coisa é você trabalhar, por exemplo, num ambiente onde você descarregava cama, mesa e banho, né? Utilidade doméstica, produtos muito mais leves, né? Então, eu descarregava, por exemplo, 10 caminhões, uma tremenda disposição, né? E as pessoas reclamando, etc. e tal, e eu achava assim, poxa, tem uma live internacional aí. Lá em Los Angeles aí. Né? Minha sobrinha está nos assistindo. Minha sobrinha está nos assistindo de lá. Legal, legal, meu irmão. E aí, conclusão, né? Garmendia, eu lembro que quando eu entrei nessa empresa, cara, eu falei, poxa, eu vou crescer aqui. E eu comecei a trabalhar para poder atingir todas as minhas metas. Todas as você viu um outro caminho lá, então. Você tinha um caminho. Tem uma frase. Eu gosto, tem frases feitas, parece clichês, mas que são verdade, né? E se você estiver atravessando um momento ruim, não pare. Né? Então, de repente, não era o seu objetivo, mas você continuou, você encontrou nesse caminho, você encontrou um outro objetivo. Né? Você encontrou, sei lá, nessa estrada, para a tua realização pessoal, eu não chego nesse porto, mas eu posso chegar nesse outro, né? Você ficou atento a essa oportunidade.
Exatamente isso, Garmendi. E às vezes a gente fica tão frustrado, a gente coloca tanta esperança, né? Tanta fé em uma única oportunidade, um único caminho, que às vezes não acontece, né? É aquela história da expectativa versus realidade, né? Picos e vales, né? Você fica totalmente deprimido, né? Imagina, você não quer nem levantar da cama porque tamanha foi a sua frustração nesse momento. E aí é o que o Garmendia falou. Nesse momento, você precisa criar um novo, continuar e enxergar novas oportunidades, porque irão surgir. Para quem é do bem, tão certo quanto o dia de amanhã, né? Outras oportunidades irão surgir na sua vida. Então, quando eu comecei, nasci no morro, fui criado dentro de uma favela, pai pedreiro, mãe faxineira, filho único, e inicia dentro de uma empresa, na Casa e Vídeo, para quem não conhece, é uma empresa que fatura mais de 1 bi, tem mais de 3 mil colaboradores, mais de 100 lojas, etc. e tal. Eu falei, poxa, aqui eu vou crescer como estoquista. E eu pensava o seguinte, Garmente, olha que interessante, porque para muitos o filme Tropa de Elite é uma ficção, né? É mais uma ficção, mas para mim era a realidade da minha vida. E nesse momento eu falei, não, eu preciso mudar de vida, essa aqui é a oportunidade. E eu comecei a fazer o quê? Tudo que ninguém queria fazer, eu ia fazer. Pô, precisava de alguém no caixa, eu ia fazer. Eu precisava de alguém vendendo crediário, isso, aquilo, tudo que ninguém queria fazer, eu fazia. Então, nesse momento, nessa empresa, em 5 anos, eu tive 9 promoções. Então, em 5 anos, eu saí de estoquista, fui para repositor 1, repositor líder, que era um coordenador de seção, assistente administrativo financeiro, que aí foi o primeiro cargo. Olha a Analice Nicolau, minha apresentadora preferida aí do SBT Brasil. Meu Deus do céu, celebridade internacional. Oh, meu Deus do céu, muita gente famosa. Né? Eu estou encantado aqui vendo do teu público. Preciso conectar vocês dois aí, hein? Preciso conectar. Legal, cara. Tá um programa fantástico. E aí, conclusão, né? Nesse momento, só para você ter uma noção, eu fui promovido para o meu primeiro cargo gerencial, né, que era assistente operacional, assistente administrativo financeiro. Depois fui para trainee, né, que aí trainee, gente, é espetacular. Quando você roda todos os departamentos da empresa, você vai treinar de fato, né, entendendo todos os departamentos da empresa. Isso me deu uma visão, né, digamos assim, ampla, holística do negócio, enfim, tudo mais. E aí, conclusão, depois eu fui para subgerente e gerente geral de loja em 5 anos. Gente, Pablo, foi assim indicado? Não, era processo seletivo. Processo seletivo que às vezes durava 1 mês, 2 meses. Processo seletivo com 100 pessoas para uma vaga, entendeu? 1.000 pessoas participando de 10 vagas, etc. Avaliação diária mesmo. Diária. Se você não tivesse resultado, performance, você nem chegava ali. Imagina, hoje tem mais de 3 mil colaboradores, enfim, mais de milhares de colaboradores, você está disputando uma vaga ali. Não era dado, não foi nada dado. Então, o que acontece? É o que eu falo, parafraseando aí o filme Tropa de Elite. Para muitos é uma ficção, para mim era a minha realidade. Então, eu pegava minhas metas e falava, cara, eu preciso bater, eu preciso atingir, porque eu preciso mudar de vida. Tudo que eu queria era sair daquele ambiente, daquela atmosfera, porque, inclusive, eu começava a ser assediado, assim como os meus amigos, a entrar no tráfico, né? A usar drogas, etc. e tal, enfim. E esse foi, inclusive, um dos percalços que eu tive que enfrentar aí para poder sobreviver. Porque quando você quer, entenda bem, gente, quando você quer mudar de vida e você está numa situação extrema, as pessoas vão querer te convencer ao contrário. Não tenha dúvida disso. Vão querer te convencer, né? E se você contar o teu sonho, etc. e tal, esquece. Aí mesmo que essas pessoas não vão querer, né? Porque elas estão dentro daquela atmosfera, elas não conseguem enxergar além daquilo ali. O dia a dia dela passa a ser aquele universo ali, né? Então você precisa romper aquilo. Para romper, você precisa romper com atitudes, né? E como você rompe com atitudes? Hoje é fácil. Começa a seguir, por exemplo, Garmendia, me segue a doutora Jamila aqui, vai seguindo a analista, segue pessoas que são referências. Daqui a pouco você vai ter você vai aprender hábitos, né, formas, trabalho, jeito como ele apresenta, jeito como ela apresenta, etc. e tal. E você vai aprendendo dicas, etc. e tal, vai modelando essas pessoas, né?
E é muito diferente de você, por exemplo, ficar dentro desse teu universo agora, né? E você, de repente, acabar naufragando, né? E existe um detalhe, Garmin, eu não sei como é que está meu tempo, tá? Você me fala aí, Estamos né? encerrando o primeiro bloco, mais 1 minuto para você. Então, tudo bom. Gente, olha que interessante, né? Quando eu fui, quem está chegando agora, nós estamos gravando aqui para a TV, né? Que o Garmendia é superintendente, a TV lá de São Carlos, TV educativa. Bom, Isso. gente, então, quando eu comecei, quando eu entrei nessa empresa, a primeira coisa que eu quis fazer foi o quê? Uma faculdade, né? Então, à medida que eu fui sendo promovido, eu fui ganhando mais, né? Conclusão, o primeiro erro que as pessoas cometem é o quê? Quando começa a ganhar mais, eu vou tirar o quê? Um iPhone. Eu vou comprar um Samsung S20. Ou seja, você compromete toda a tua renda. Eu vou comprar uma moto, um carro. O que acontece? Você sacrifica todo o teu futuro. E aí, você deixa de investir em sua capacidade, no teu conhecimento, etc. e tal, e passa a investir em um bem material que ano que vem já vai estar obsoleto. Né? E aí você consegue comprometer toda a tua vida e você, a partir daí, você começa a dar desculpas ou procurar culpados, porque você com certeza não vai conseguir crescer e progredir nesse sentido. Entendeu? Então, bloco encerrado. Eu superintendente. Legal, olha só, para você que está nos assistindo, você que está na reprise e você que está ao vivo. Essa é uma invasão do Entrevista TVE Live, na live de super sucesso do Pablo Feitosa. Tem muita coisa para ensinar para a gente, muitos exemplos para mostrar. Nesse novo formato do Entrevista TVE Live, nosso entrevistado hoje é o Pablo Feitosa. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Entrevista TVE Live. Até já. De volta com a Entrevista TVE Live, nossa entrevista hoje é com o executivo, pessoa que tem uma história de vida muito legal, inspiradora, Pablo Feitosa. Pablo, no primeiro bloco você falou da tua origem, o teu começo. Eu já te conheci como um executivo de televisão, né? Tivemos esse contato, eu trabalhava na afiliada da TV Globo, depois trabalhei no setor público e você já era esse cara do relacionamento, né? Aquele cara que a gente vê que ele tem o relacionamento para fazer, mas a impressão que eu tinha, e hoje vejo que eu estava certo, você estava sempre além, né? Eu ficava pensando, poxa, mas ele vem de longe, vem para cá, poxa, só ganha não. E ele está sempre disposto, né? Quer sempre ajudar, né? No setor público, assim, é difícil ver gente assim. Você sabe do que eu estou falando e as pessoas sabem, né? E você está sempre motivado e tudo isso me chamou a atenção. Como é que você chegou lá? Como é que aquele menino que queria ser o capitão Nascimento da Marinha, depois vira o cara gerente de loja e de repente eu te encontro dentro da televisão, né? E agora a gente está de novo dentro da televisão. A gente está dentro do celular e do celular a gente está levando para a televisão. Não, bacana. Inclusive entrou a Mari aqui falar em televisão, né? Vai entrar ao vivo agora o SBT Brasil. É chefe de pauta lá do SBT. Está aqui no Complexo Anhanguera, que eu cuido do Brasil inteiro, aí, a Mari. Bom, gente... Fui repórter do SBT, viu? Comecei como repórter no SBT. Eu fui parar no SBT, rápido das palavras, vou resumir esse momento, né? Antes, depois que eu saí da Casa e Vídeo, que eu enxerguei o teto, eu falei, eu não vou crescer mais aqui, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso alçar voos maiores. Por quê? Porque a empresa tinha uma política que quem nasceu em loja vai morrer em loja. Eu falei, não, depois que eu descobri como trainee outros departamentos, eu quero alçar voos maiores. E aí foi quando, né, eu tive a oportunidade de ir para a Leroy Merlin. Na Leroy Merlin eu fui promovido, a regra lá de ouro é para ser promovido em 4 anos, no mínimo, você tem que ter 4 anos no mesmo cargo. Pois bem, em 1 ano e 8 meses eu estava sendo promovido, indo como diretor para a França, que inclusive você tem uma irmã lá na França, né? Que hoje eu estava falando com ela me seguiu, estou seguindo ela também, eu achei maravilhoso. Que legal, cara. Faz, etc. e tal. E eu sou apaixonado pela França. Quando eu estudava no Acari, eu falava, meu sonho é ir na França. E quando eu fui promovido, né, a Leroy Merlin é uma empresa francesa, eu fui para a França, né? E lá na Torre Eiffel, esse é um momento emblemático para a minha vida, fico muito emocionado, porque
presidente hoje da França, que é o Thomas Borré, ele falou, Pablo, discursa, porque até pouco tempo você puxava pallet. E eu lá, dentro desse restaurante lá na Torre Eiffel, eu falei, gente, primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus, a minha esposa, os meus filhos e a minha equipe que um dia acreditou em mim e eu estou muito feliz de estar vivenciando esse momento. Estava a delegação do Brasil, né, da França, está aqui também presente na nossa live Marcelo Simeone, da Olex, né? Marcelo, um abraço, querido. Então, gente, foi um momento muito interessante para mim, foi um momento que mexeu muito o fato de eu ter ido para lá, ampliou bastante a minha visão. Voltei para o Brasil e em curto espaço de tempo eu acumulei função como diretor regional e depois como diretor nacional. Eu implantei no Brasil, né, o conceito da loja Drive-Thru da construção Leroy Merlin, que hoje tem a Obra Max no Brasil, que é uma evolução desse conceito, né? O presidente atual da Obra Max é o Michael, que eu trabalhei com ele, é um francês, é um pessoal muito competente. E aí, quando eu inaugurei esse projeto, teve bastante mídia, etc. e tal, aí o sobrinho do Silvio Santos, Maurício Abravanel, quis me conhecer, né? Ele era o superintendente do SBT, e a gente ficou conversando durante 4 meses ali, e ele me fez um convite, né? Na verdade, deu um casamento ali, e ele me deu a oportunidade, que foi uma oportunidade que eu agradeço até o SBT, de assumir como diretor executivo lá, né? A Regional de Ribeirão Preto. Né? E nesse período, gente, eu tive que aprender muito, porque imagina, você vem do varejo, de um segmento totalmente diferente, o Garmin já tem noção disso, né? E você vai para a TV, para um universo que você vai lidar com a agência de publicidade, porque entre o anunciante, ou seja, o cliente, e o veículo de comunicação, quer seja ele TV, revista, jornal, etc. e tal, você tem o quê? Você tem uma agência de publicidade. E aí você tem que ter um relacionamento com essa agência, fazer uma defesa técnica de mídia para a agência poder apresentar o planejamento de mídia para o anunciante, ou seja, para o cliente. Pô, imagina, eu venho do mercado de varejo, eu não sabia nada de técnica de mídia. E você está pensando que alguém vai parar para poder te ensinar, né? Muito antes, pelo contrário, as pessoas, você já chega já, né? Com o trem andando, etc. e tal, com o caminhão andando, com o avião, né? Pilotando, etc. e tal, você tem que trocar no meio do caminho. E aí eu perguntei, falei, gente, eu preciso aprender, né? Ia ter um treinamento do SBT na época, mas até chegar o treinamento eu estou morto, né? Eu preciso performar, eu sou um executivo, eu preciso dar resultado de imediato. Né? Imagina, eu estava liderando uma equipe lá que eu precisava conhecer. E aí, o próprio, uma pessoa aí que eu não posso revelar, falou o seguinte, ó, o melhor site para você aprender é o da concorrência, é o da Globo. Entra lá na Globo, entra lá no site da Globo, etc. e tal, e você vai aprender. E aí, Gabriel, eu entrei lá, eu falei, realmente, eu fui passar a entender o que era GRP, né, que é a força de mídia, o que era CPM, né, que era o custo por mil, né, o que era CPP, custo por ponto, etc. e tal. E aí eu comecei, eu gostei, porque eu queria entender a fórmula, né? Então, conclusão, como as pessoas, gente, qualquer lugar que você for, as pessoas vão querer te subestimar. E como isso você vai fazer? Como você vai surpreender com o teu conhecimento? Lembra que eu te falei? Né? Em todos os lugares que eu fui, geralmente as pessoas me subestimavam. Por exemplo, quando eu chegava na agência para poder aprender, para poder defender a mídia, a agência não esperava que eu soubesse tecnicamente defender uma mídia, entendeu? Eu não sabia, por exemplo, eu sabia como calcular um alcance. Como se calcula um alcance? Eu aprendi a calcular, e muitos deles não sabiam, que é só jogar na planilha ali, etc. e tal. Tá chegando aqui várias celebridades, o doutor Fernando Cavalcante está aqui. Aí, Marcelo Simeone, ó, o Fernando vai te ligar lá para fechar o negócio, hein? Vou sim, abração! E aí, conclusão, né? Resumindo, e eu chegava lá na agência com mídia, etc. e tal, e calculava o alcance dele, né? Eu justificava, defendia tecnicamente, né, como fechar uma mídia, como você compor uma mídia. Por exemplo, se você tá investindo lá, sei lá, 100 mil reais. Se você tirar 30% dessa mídia e fizer uma composição com o meu veículo, você vai ter tanto mais de
de alcance, você vai reduzir o teu custo por ponto, o teu custo por mil, ou seja, você criava uma argumentação para você defender. E isso me deu bastante subsídio e eu comecei a adquirir um respeito do mercado, né? Uma outra coisa também, Garmendia, é muito mais fácil para o executivo de televisão atender uma única agência, e essa agência de publicidade, que tem na conta 10 clientes, 50 clientes, etc. e tal, do que eu fazer 10 visitas, atender, fazer 50 visitas, etc. e tal. Só que eu percebi o quê? Eu percebi um hiato entre o veículo e o anunciante, né? Sem ferir a suscetibilidade, sem bypassar a agência, sem querer, né, desmerecer a agência. O que eu pensei? Eu falei, não, gente, eu preciso estar próximo do meu anunciante, do tomador de decisão, né? Por quê? Porque quando você está próximo, a pessoa ela começa a te entender, você começa a ganhar a mente e o coração. A partir do momento que ele entende, ele compra você, mas de uma forma genuína, né? Você passa a ter um lugar na mesa e ele fala o seguinte, pô, para a agência, por que você está defendendo aqui o veículo tal e por que não está esse aqui? Ele começa, o cliente, nesse sentido, ele começa a argumentar, né? Então, esse foi aí que eu comecei. Depois disso, eu intermediei a vinda da Sodimac, que é aquele gigante chileno que está lá em Ribeirão Preto, né? Que aí dá uma live para a gente poder falar sobre isso daí. E aí eu recebi o convite para poder assumir aí como executivo da Record no Centro-Oeste Paulista e apoiando a Record News. Foi uma experiência muito bacana, né? E durante esse período, Garmendia, aí você vai falar assim, porra, Pablo, como é que você foi parar, né, no maior escritório do Brasil e da América Latina? Cara, assim, ó, eu vou aproveitar e eu vou responder para você. Se eu não tivesse prestado atenção no que você falou até agora, eu achar um absurdo. No momento em que a gente vê a tua história, é absolutamente normal você estar onde você está. E se você me disser que amanhã, sei lá, você vai trabalhar na Austrália com, sei lá, exportação de carne, eu posso estar normal. Por quê? É a capacidade de se reinventar. Eu tenho percebido aqui, é interessante para quem nos assiste, esse teu fio condutor é a reinvenção. Mesmo em televisão, você se reinventou. Então, agora, quando eu te vejo no Nelson Williams, não me parece absurdo. Eu vejo que está no contexto do cara que saía de manhã cedo para pegar a xepa. Porque você veio se reinventando. O teu fio condutor já era esse, né? Você... tem coisas que se fala hoje muito em mentoria, de novo, parecem ser óbvias, mas precisam ser repetidas. É o tal do pensar fora da caixa, né? Se fui para televisão, agora eu vou ficar sempre, a vida inteira em televisão. Tudo bem, você podia ser um cara de ultra sucesso. E você até pode voltar a fazer isso, mas você não se limitou ali, né, Pablo? Exatamente isso. Garmendia, eu sempre enxerguei nas oportunidades, na adversidade, as oportunidades. Porque, gente, presta atenção, eu até gostei do que o Marcelo colocou aqui, né? Experiência, né? Experiência e resiliência. E, de fato, é isso mesmo, né? Você faz um trabalho com excelência também, que é o que a doutora Jamila está falando aqui, né? Poxa, se você pega algo para fazer, né, que ninguém quer fazer e você dá resultado, né, obviamente as pessoas vão te enxergar diferente, né? Isso é um fato, né? Olha, vou contar um negócio para vocês muito interessante, que eu uso isso como um diferencial meu. É fato. Pega uma pessoa, pega o Garmendia, eu e Garmendia, vamos apresentar agora. Ou qualquer outra pessoa. Se a pessoa ela é alta, ela é bonita e elegante, as pessoas automaticamente geram uma expectativa maior em cima dessa pessoa. E aí vê um baixinho, barrigudo, sem pescoço, o que vai acontecer? Geralmente as pessoas elas vão te subestimar. Mas isso é inconsciente, não é consciente, entendeu? Isso é inconsciente. As pessoas elas vão te subestimar. É fato, né? Você me vê num ambiente desse, etc. e tal, obviamente que não, você conhecendo as minhas credenciais. Mas se você não conhece, ou de roupa normal, etc. e tal, ou numa empresa, as pessoas elas vão te subestimar sim. É muito comum. Só que isso, para mim, eu sempre usei isso como um diferencial. Né? Nas empresas que eu tinha que fazer apresentação, etc. e tal, geralmente eu era o último. Né?
E aí, se deixar eu falar, gente, eu preciso só de uma única oportunidade, eu não preciso de duas, porque eu sei que eu nunca vou ter duas oportunidades, entendeu? Então, ou seja, se você é assim como eu, se você é até mais bonito do que eu, olha o diferencial que você já tem aí, entendeu? Não que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Cara, Nesse assim, sentido. eu acho interessante o que você falou, porque, de novo, o fio condutor da tua história. Você é o atirador de elite do Tropa de Elite. Porque você quer uma bala, você não quer duas. Porque a chance, né, para fazer, de repente, aquele trabalho militar que você queria, na Marinha, no Exército, era esse, né? Você tem uma oportunidade, muitas vezes, para cumprir a tua missão, muitas vezes não, né? A maioria absoluta das vezes, você não tem uma segunda oportunidade, né? Você tem uma oportunidade. E aí, de repente, nisso, a tua oportunidade ficava para o fim, é isso. Deixou a brecha para o Pablo, pronto. E você se prepara para isso, Pablo. Exatamente. Esse é o segredo, gente. Você se preparar para as oportunidades. Porque realmente, hoje virou clichê, né? Se preparar, sorte é estar preparado para as oportunidades. Mas é mesmo, é fato. Se você estiver preparado para a oportunidade, né, de fato você vai fazer a diferença. Né? Para quem? Para você. Claro, obviamente. Entendeu? Isso é um fato. E hoje, Garmente, eu faço parte, eu sou o único diretor executivo que não é advogado, né? Eu não sou advogado. Por falar em advogado, hoje é dia 11 de agosto, dia dos advogados. Entrou aqui, né, a doutora Bruna. Parabéns, doutora Bruna, doutora Jamila, doutora Raquel, enfim, todos os advogados que entraram aqui. Parabéns pelo dia de vocês, a profissão maravilhosa. Que trabalhando dentro, né, eu fico na holding, né? Então, nós temos uma holding, que é Nelson Williams Group. Você não está convidado, está intimado a vir aqui tomar um café comigo. A intimação, ou seja, não tem como dizer não, né? Satisfação. Exatamente. E aí, dentro da nossa holding, nós temos Nelson Williams Advogados, que é o maior escritório full service, né, que nós temos aí uma banca com mais de 1.500 advogados, atuamos em todos os ramos de direito, somos o único escritório que tem estrutura própria em todas as capitais do país e também estamos, através de uma aliança, no Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, Portugal, Índia e fechamos esse mês passado com a China. Né? Nós temos uma outra empresa chamada Nelson Williams Soluções, que é um braço de crédito e cobrança para atender só banco, que fica em Mato Grosso do Sul, só ali a gente atende, nós temos mais de 300 advogados, e nós temos um terceiro braço chamado Nelson Williams Negócios e Investimento, que é esse braço que eu sou o diretor executivo, que eu cuido aqui. Né? Então, enfim, é um grande aprendizado para mim a cada dia. Marcelo Simeone, o filho dele, trabalha na área de M&A, etc. e tal. Enfim, sabe o desafio que é. Então, a gente procura fazer o quê? Qual é a minha missão? Procurar ter relacionamento com fundos de investimentos, investidores, né? E fazer o quê? Conectar negócios e pessoas. Esse é o meu negócio e gerar resultado. Eu preciso gerar resultado para o meu cliente. Né? E, gente, credibilidade você constrói com o tempo. Eu vejo muita gente aí falando na internet, etc. e tal, você querer resultado a curto prazo, etc. e tal. Gente, não existe. E outra coisa, nunca queira ser aquilo que você não é. Por exemplo, chegou um momento, eu comecei a frequentar, você também vai, o Garmendia, no golfe. Por exemplo, vamos pegar o golfe como exemplo. Né? Poxa, eu cheguei ali, a Record, inclusive, eu fechei com o Carlão, falando de São Carlos, uma pessoa para abraçar o Carlão, né? O que é o presidente do Golf, etc. e tal. Poxa, tem lá o aberto do Dama Golf Club, que é um evento topíssimo, que vai o PIB do Brasil, os caras mais ricos, enfim, bem-sucedidos. Os principais eventos do Brasil, né? Do Brasil, exatamente, enfim. Do Brasil é realizado em São Carlos. E aí, conclusão, feito de toda essa história, essa trajetória que o Carlão construiu junto com o time dele ali. Né? Poxa, cara, eu fui lá. Gente, eu preciso também saber o meu lugar. Né? Obviamente, o fato de eu estar ali, poxa, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Agora, não tenta forçar aquilo que você não é. Querer chegar com um carro de última geração, com celular disso, com roupa daquilo, etc. e tal, porque as pessoas elas já são de natureza, aquilo ali já faz parte dela. Ela não faz força para ter o que ela tem. Se você está fazendo força
para querer aparentar ter alguma coisa, você está vivendo de aparência. E viver de aparência é a pior coisa que tem, porque você gera uma autofrustração, você se mutila, né? E é uma mutilação interna, na alma. Então, o que você tem que fazer? Admirar essas pessoas, eu admiro demais as pessoas que são bem-sucedidas. E outra coisa, Garmente, né? O preconceito também ela é reverso, tá? Sem Existe dúvida. preconceito social e existe também o preconceito de quem mora na comunidade com quem é rico, né? Com quem é empresário, etc. e tal. Tá errado, isso não tá certo, né? Então, quem está me ouvindo aí, eu digo isso daí porque eu via isso daí. As pessoas às vezes acham o seguinte, não, por quem é rico, ou é roubo, é ladrão, ou empresário é explorador, etc. e tal. Muito pelo contrário. Imagina, tem muitos empresários, a maioria, a grande maioria, são pessoas que começaram de baixo com uma história super bem sucedida, né? Pablo, Então, o só preconceito nesse, reverso é importante. nesse aspecto, inclusive, que você colocou do Carlão, eu me lembro da primeira vez em que o Dama Golf Clube fez aqui, eu já tinha oportunidade de acompanhar, eu tive a oportunidade de acompanhar esse mesmo trabalho com a Federação Paulista de Golfe em São Paulo e com o Graciosa Country Club. As pessoas vêm, elas se sentem deslocadas. Depois, e aí nisso, o Carlão sempre teve uma sensibilidade assim, tocante nisso, de fazer as pessoas se sentirem parte daquilo. Olha, o seu filho é caddy. Para quem não conhece golfe, o caddy é o menino que leva os tacos com uma diferença. Eu posso falar porque eu sou basicamente de origem um repórter esportivo, né? O caddy também é um técnico. Então, às vezes o cara que não conhece o golfe pensa, tá aquele menino pobre levando os tacos. Gente, não é assim. Os grandes golfistas foram caddies. E aí quando ele traz a família dos caddies para estar ali naquele ambiente, que é um ambiente sofisticado, ele mostra, esse ambiente também é para você. Seu filho está aqui, você pode frequentar esse ambiente. Cara, é sensacional, assim, porque primeiro as pessoas ficam com um estranhamento. Aí dá 15 minutos, 20 minutos, elas se sentem à vontade e elas veem, poxa, esse daqui é o ambiente do meu filho. Também é meu ambiente, né? Quebra esse outro preconceito de você falar, né? Por que eu não posso? Imagina, num lugar como esse, né? Eu falei que nem, para vocês que estão nos assistindo, quando o Pablo me falou que era eu que ia estar na live dele hoje, eu falei, Pablo, eu não tenho nem roupa para isso. Assim, poxa, quando você tem, quando você admira muito as pessoas nesse sentido, você não pode deixar admiração virar preconceito, né, Pablo? Poxa, quando você vê o exemplo das pessoas que fazem sucesso e estão próximas de você, muitas vezes tem gente que se afasta, né? Em vez de ver, poxa, o que eu posso aprender com o Pablo? Né? O que eu posso aprender com os meus amigos que estão melhores que eu? E o que eu posso oferecer para aqueles que não estão na mesma condição que eu, né? Quando você fala, boa noite, meu diretor, boa noite, minha diretora. Eu não sou diretor, mas eu me sinto tão diretor quando você fala isso. Eu falei, fala comigo. Né? Que é isso, é a gente ser pertencente, né? É verdade. Eu vou te falar uma coisa, rapaz, eu adorei o que você falou, né? Mas você sabe de onde saiu meu diretor, minha diretora, meu presidente? É porque é o seguinte, eu tenho uma dificuldade tremenda de guardar nome. Você sabe que quem trabalha no mercado publicitário é um evento um dia assim e o outro também, né? É a inauguração disso, então eu estava fala lá. Com um monte de gente o tempo inteiro. Eu tinha que estar lá, presente, etc e tal, e fazendo às vezes, para receber isso, para receber aquilo e tal, enfim. E gravar o nome desse povo todo. Eu não consegui. Lei do crachá. Eu já falei que tinha que ter a lei do crachá. Tem seu nome e embaixo tem o nome do seu pai e da sua mãe. Ô, João, filho do Mário, como é que tá o velho Mário? Cara, às vezes tem alguém de crachá, eu coloquei óculos, eu não enxergo direito. E aí você fica disfarçando, né, para tentar ler o nome. Aí o meu diretor, minha diretora saiu daí. Eu vou te contar uma, tá chegando, falta um minuto para a gente acabar, né? Mas em rápidas palavras, se vira nos 30. O Jamil Albuquerque, né, que é do Napoleão Rio e tal, enfim, do Mastermind, vai fazer uma live aqui com a gente. Nós estávamos lá na casa do Maurício Abravanel, do sobrinho do Silvio Santos, e aí viramos o seguinte, né? Tava conversando lá a gente, aí uma pessoa virou o seguinte, pô, esse aqui é o enteado aqui do coronel. Aí essa pessoa virou e falou assim, pô, coronel, meu Deus do céu, manda um abraço pro coronel.
Aí o filho virou e falou assim, pai, o coronel morreu. Meu Deus, morreu? Esses dias? Não, tem 2 anos. Aí esse cara vira e fala o seguinte, né? Morreu para você, seu ingrato. Para mim, continua vivo. Você sabe que eu me lembrei de um exemplo, né? A minha primeira escola de televisão foi o SBT. E eu trabalhei com um cinegrafista, o Gabriel, está aposentado no SBT lá de Curitiba, quando ainda era do Paulo Pimentel, hoje é do Ratinho. Poxa, imagina, eu nasci em 73, o crachá do Gabriel era de novembro de 72. Né? Imagina, o cara, quando eu entrei, já tinha 30 anos de televisão. E ele sempre perguntava para todo mundo como é que está o pessoal lá em casa. Imagina, ele fazendo matéria a vida inteira, desde os anos 70, né? Ele era do tempo, inclusive, que o grupo Paulo Pimentel era Globo. Depois ele passou a ser SBT, né? E o pessoal lá em casa? Manda um abraço pra avó. Manda um abraço para aquele vagabundo. Falei, Gabriel, você conhece todo mundo? Cara, não sei nem quem é, cara. Uma casa todo mundo tem, né? E o pessoal... E ele tinha isso, né? Um profissional, aprendi muito com ele. Lembrei porque foi no SBT. Bacana. Gente, muito obrigado. Chegamos, faltando 1 minuto agora, né, Garmendia? Cara, você é mais de televisão que eu, hein? Obrigado mesmo aí, profissional, enfim. Poxa, muito obrigado, gente, pela audiência. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Com você, meu amigo Garmendia. É uma honra muito grande participar do seu programa. Bom, para quem nos assistiu na reprise, a gente está desenvolvendo o programa Entrevista TVE Live. No Entrevista TVE, entrevista personalidades, cientistas, professores, esportistas, enfim, pessoas que fizeram ou fazem parte da comunidade de São Carlos. Quem não é de São Carlos e está nos assistindo agora na live, a TV Educativa é uma TV pública, uma concessão da Prefeitura de São Carlos, que exibe o sinal da TV Brasil. Pablo, obrigado pelo teu testemunho, pelos teus ensinamentos. Quem quiser conhecer a carreira do Pablo, quem quiser acompanhar as dicas dele, pode acessar o Instagram do Pablo, você que está nos acompanhando nos nossos canais, no 51.1 da TV Aberta Digital, no 12 da NET e no 8 da CELIG, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, vai cair no Instagram do Pablo, você pode seguir ele, o Instagram aberto. Todos os dias tem dicas, tem entrevistas, tem outras lives e todo dia a gente aprende com o Pablo. Pablo, mais uma vez, obrigado pela honra de ter me recebido, de ter recebido do ATV Educativa. Garmendia, muito obrigado, meu superintendente. É um prazer imenso estar com você mais uma vez. Obrigado a todos que participaram, pela audiência, pela grande audiência que nós tivemos e a grande audiência que tem em São Carlos e toda a região. Legal, obrigado. Se você quiser rever esse ou outros dos nossos programas, vai lá no Facebook da TVE, facebook.com/São Carlos TVE, ou então aponta a câmera aqui para o QR Code. A gente se encontra na próxima semana. Um abraço, até lá.